E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live. Hoje com a Letícia Nobre falando sobre a agenda que funciona. Muito legal. Agora há pouco a Letícia estava fazendo um papo aqui com a equipe interna da empresa, falando sobre o mesmo tema, teletrabalho, as dificuldades, enfim. E ela vai falar um pouco para a gente aí também. A Letícia que é uma jornalista muito experiente, jornalista lá na CBN Goiânia, ela teve no Campus Party fazendo palestra também. Nessa área de concurso, ela tem até um site bem referendado de concurso público, SOS Concurso, enfim, ela vai poder falar mais pra gente aí e trocar uma ideia. E vocês, como é que estão nesse momento aí de reclusão? Como é que está de agenda, de dia a dia? Como é que vocês têm trabalhado aí? Eu não sei se ela está com alguma dificuldade aí, deve estar entrando já. Enfim, fala um pouco. Tá bom para vocês o som, o áudio? Como é que vocês estão? Tá bom? A imagem tá boa? Legal? Deixa eu ver aqui se eu vejo se a Letícia está online. Letícia. Essa administração ainda a imagem tá boa. Ah, legal, Dani, valeu. Bacana, esse feedback é importante. Tá ótimo. Ah, legal. Mariângela, legal. Então vamos lá. Enquanto a gente espera aí a Letícia entrar. E aí, Danilo? Poxa, que legal que você tá por aí. São Paulo. Tá num clima bom aí, Danilo? Tá em casa, teletrabalho? Isso aí. Vamos ficar em casa, ver se a gente passa por esse momento aí, hein? E aí, por isso que o convite com a Letícia foi exatamente por isso. Que muitas pessoas, principalmente a gente na hora do teletrabalho, baixa um pouco a câmera aí. Ah, tá bom, Danilo. Eu vou baixar um pouco a câmera, porque na hora que a Letícia entrar, naturalmente, a câmera vai disposicionar. Isso daí eu já aprendi, mas vamos ver como é que fica, eu ajusto isso daí. E aí, muitas das pessoas não têm. Oi, Letícia. Aí, chegou, tá Oi, vendo? gente! É verdade, Danilo, você tá certo. Eu preciso baixar um pouquinho mais a câmera. Ele falou assim: abaixa a câmera aí. Vou fazer um ajuste É, aqui. faz um ajuste aí enquanto eu dou. Oi, gente, como é que vocês estão? Todo mundo tá vivo, né? Mantenha-se assim. Oi, Pedro, meu amigo. Espero que mais amigos venham. Alguns ativaram a notificação e é para mim uma satisfação enorme estar aqui com você, cara. Que legal. Letícia, eu estava comentando com o pessoal, né? Você tem um trabalho muito forte aí na área de concurso público, é blogueira, fez um trabalho legal, mas que atualmente você tem apoiado muitas empresas, muitas pessoas para essa alta performance, né? Inclusive a questão de agenda é uma questão desafiadora. Recentemente você teve, acho que foi ano passado, no Campus Party, falando para galera lá que estava acampada naquele evento maravilhoso. Aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua história, para a gente entender e conhecer um pouco mais. E essa preocupação que a gente veio conversando, eu estava comentando também, que agora há pouco você estava fazendo um bate-papo aí com o nosso time aqui na empresa, interno, né? E foi bem legal, porque algumas pessoas ficam perdidas, né, nessa coisa do teletrabalho. Né? Outras pessoas trabalham demasiadamente e perdem o horário até de se alimentar. Então, a gente tem todos os perfis aí. E eu sei que você tem uma grande experiência e competência nisso, que eu queria que você compartilhasse aí com a turma que está aí com a gente. Até porque tem mães aí, tem pessoas que não são mães, mas tem outros desafios de manter uma equipe motivada, enfim.
Fala aí. Equipe de casa, né, Ricardo? Porque a equipe é de casa. Bom, vamos lá, fazer uma breve apresentação. Eu sou a Letícia Nobre, minha formação original é jornalismo, mas desde antes de se falar em multiprofissional, eu já sempre levei muito essa vibe, né? Eu sempre gostei de aprender a fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, assim, de perfis diferentes que no primeiro momento pareciam coisas conflitantes, mas hoje, mais do que nunca, são convergentes. Então, eu tenho a formação em coach, já sou coach há 8 anos, muito antes de modinha, tinha que explicar o que era coach. Já fui coach do Ricardo, inclusive, ele tem papel nisso também, é importante dizer. E me apaixonei por essa questão de como é que a gente pode ter uma vida que funciona, né? E isso veio de uma demanda pessoal, de ter muita iniciativa e pouca acabativa, e que isso me frustrava muito, de repente procurar um papel e nunca saber onde está, um documento e nunca saber onde está. Então, e perder muito tempo com isso, né? Se sentir muito mal com isso também. E que isso acabou me levando em função da cobertura que eu fazia de jornalismo, que era de concurso público no Correio Brasiliense, aqui em Brasília, e depois comecei a atendê-los como coach, mas isso foi convergindo de uma maneira muito forte, e eu que gosto mais de falar, né, isso também é outra coisa que sempre aconteceu, eu comecei a abordar mais as questões de gestão de tempo, e entre as coisas que eu fiz mais recentes, mais assim, diretamente ligadas com isso, foi uma palestra na primeira Campus Party de Goiânia, que foi uma experiência muito legal, porque era um público completamente diferente do que eu estava acostumada a falar em universidades, faculdades, que eu já fazia palestra, né, que eram pessoas que por trabalharem com tecnologia, mergulham e não saem, né? E ao mesmo tempo tem uma série de frustrações e procrastinações, até algumas procrastinações positivas, né? Mas que na realidade não tem a satisfação do tempo de qualidade como gostariam. E acabei adaptando um pouco essa fala também para a Semana de Inovação da ENAP, aqui em Brasília, que foi em novembro, foi em setembro, a Campus Party em novembro aqui, que eu tive uma repercussão muito legal de pessoas do país inteiro que vieram para o evento. Foi uma semana inteira bastante movimentada por aqui, em que soluções simples, coisa básica, sabe? Cartilha casinha feliz, que eu costumo dizer, porque é o que a gente precisa. Né? O tempo é o recurso mais escasso que existe, não tem jeito, não tem negociação, são 24 horas e pronto, não tem o que fazer, mas nós podemos ter uma série de possibilidades muito simples a partir da organização, a partir de uma coerência de ideias, que eu nem vou ficar falando de mentalidade, mindset, não, é coerência de ideia mesmo, que faz com que as coisas passem a fluir melhor e adaptando, porque tem muitas teorias lindas e maravilhosas, mas que na hora de colocar em prática não dura 2 dias, né? E eu quero justamente trazer isso, ideias, sugestões e principalmente eu quero ouvir vocês. Escrevam muito aí que o Ricardo vai se virar com as perguntas, tá? Com o que vocês estão passando para ajudar. Eu sei que você também tem uma bagagem fantástica nisso, pode aqui a gente fazer um tricô junto, né? Procrastinação positiva, ótimo, já vou começar com isso então, tá? Era a minha pergunta para ela também, viu, Clédson? Ai, que ótimo. Gente, procrastinação positiva é o seguinte, sabe quando você tem que lavar a louça, mas aí você pega e vai fazer um relatório? Mas assim, o relatório não é tão importante nesse momento do que lavar a louça, porque a pia já está transbordando. Então você está fazendo uma procrastinação positiva, fazendo algo que é relevante, mas que não é hora de fazer. Eu sou mestre em procrastinação positiva, porque eu invento tanta coisa para fazer que acaba que eu posso... Alex, seja bem-vindo! Então, assim, que eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo que são positivas, mas que, em geral, eu estou evitando fazer o que necessariamente é a hora de se fazer. É isso que é procrastinação positiva. Entendi. Vocês já viram que a Letícia é muito acelerada, né, turma? E um ponto que ela trouxe, que ela vai dar de várias dicas e tal, nada estratosféricas, a gente teve até conversando um pouco antes disso. Porque eu tenho orientado algumas pessoas e falado assim, pessoal, no momento que a gente está, né, com as limitações e tal, a gente precisa fazer o feijão com arroz bem feito. Esse é o ponto. Inclusive, eu tive a oportunidade no final do ano passado, visitando um empresário que eu orientei há 2 anos atrás, ele falou assim, Ricardo, o que eu faço a mais? Porque o que você me orientou, eu fiz.
e devo ter feito bem porque eu ainda estou aí. E era interessante porque há 2 anos atrás eu não tinha confiança que ele ia continuar no mercado. A situação dele era muito grave. E eu falava para ele assim, cara, faz o feijão com arroz, mas faz o feijão com arroz bem feito. Seja especialista em fazer bem feito simples. Porque o pequeno espinho no pé da pata do rei das selvas que pode deixar o leão abatido. É esses detalhes. Então, é bem esse ponto, essa coisa mais simples que a Letícia estruturou e realmente tem sido uma palestra brilhante dela. Vamos deixar ela, provocam mais, façam perguntas, porque se apertar vai sair coisa boa daí. Tem alguém com algum compromisso até amanhã de manhã? Brincadeira. Letícia, me fala aí, feijão com arroz mesmo, coisa simples, né? Como é que você percebe no dia cotidiano, que é tão agitado, hoje nem tanto mais para alguns ficaram bem mais agitados no teletrabalho, né? Você sabe disso, a gente estava agora há pouco até com o nosso time aqui da empresa, e você estava orientada pela Dani, que está aí com a gente também assistindo, Recursos Humanos, assim, Letícia, fala mais assim, porque a galera tem que dividir melhor o tempo. Não dá para viver as 16 horas trabalhando. Precisa mesclar com outras atividades, fazer também outras atividades. Como é que é essa coisa de fazer o básico, bem feito, feijão com arroz, o simples? Ricardo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar para o contexto atual é que nada será como antes, aceita que dói menos. Eu acho que é o primeiro ponto, que não adianta ficar parado ou fazer as coisas de qualquer jeito, simplesmente esperando que semana que vem, daqui 15 dias, a gente volte à rotina que estava acostumado. É muito provável que não só a gente tenha um tempo bem maior, bem mais prolongado de ficar em casa de fato e fazer isso funcionar, fazer isso dar certo, como também quando a gente voltar a poder sair de casa, a poder estar nas empresas, estar nas escolas, no comércio, a relação já vai ter mudado muita coisa. Então, eu acho que, mais do que nunca, o entendimento, agora que a poeira começou a baixar um pouco, alguns lugares já segunda, terceira, quarta semana de isolamento social, então a poeira baixa um pouco, então aquele frenesi diminui e a gente consegue ter uma perspectiva melhor. E nessa perspectiva, uma coisa que se fala há muito tempo e muita gente ainda não tinha se tocado, e agora foi a forceps que isso aconteceu, a gente tem uma só vida. A gente tem a vida, não existe esse negócio de vida pessoal e vida do trabalho, sabe? E eu, como jornalista, eu percebo isso de uma maneira bastante interessante, que são nas transmissões dos noticiários, com jornalistas trabalhando em casa, seja porque tem grupo de risco ou porque isso foi uma recomendação mais adequada, com livro atrás, né? Com criança passando, interagindo, bicho de estimação aparecendo e tal. Então, assim, a nossa vida é uma só. E sempre foi. Só que para alguns isso ficou mais explícito e ficou mais tolerável, inclusive para as empresas, para os outros contextos teoricamente mais formais, que não precisa disso necessariamente. Tem as regras, tem o código todo, mas não precisa disso, de entender que é uma coisa só. Sendo uma coisa só, muito provavelmente quem está trabalhando no home office tem que entender que você vai ter equipe do trabalho para poder gerenciar, se gerenciar em conjunto com aquilo ali, né? Inclusive com as regras da empresa ou as novas negociações e tal, como também em casa. Você tem um time em casa, sabe? Você tem as outras pessoas que estão com você, seja cônjuge, filho, pais, avós, bicho de estimação, que todo mundo está afetado. E se não houver uma ação em conjunto, tanto de um lado quanto de outro, vai bugar, como eu estava falando para a equipe, vai dar problema, sabe? Vai gerar uma série de conflitos desnecessários. Então, a partir do momento que se entende isso, é possível tomar atitudes para minimizar. Então, uma coisa que eu acho que ajuda muito em termos de ferramenta mesmo, de ação, porque eu gosto de fazer a reflexão e trazer uma ação, né? Porque isso é coisa do coach. Mas que eu acho que isso, a gente sai da teoria para ir para a prática, e isso é muito importante. Que assim, como é que então eu faço isso funcionar de fato, sabe?
Olha, a gente estava até comentando, né? Se de repente você tem uma criança que é mais agitada de manhã, mas que ela acorda um pouquinho mais tarde, para você tudo bem acordar umas 7, que para você funciona legal, fica das 7 às 9 fazendo coisas que precisam de um pouco mais de atenção, e aí das 9 horas é a hora que a criança acorda, você interage mais, coloca ela para fazer atividades perto de você. Tem um monte de gente que é especialista em criança, não é meu caso. Né? Eu sou especialista em estragar a criança, porque eu tenho sobrinho e irmão pequeno, então, né? Apesar de que eu ponho bastante regra quando eles estão comigo, mas assim, busca saber isso, porque existe maneiras disso se tornar um mais equilibrado. Não adianta você achar que as pessoas da sua vida, da sua rotina ali que está convivendo com você no isolamento, estão invadindo o seu espaço porque você tem que trabalhar. Não é isso. Na realidade, em parte, o trabalho está invadindo o espaço delas. Então, existe a necessidade desse equilíbrio de entender que, assim, sentar todo mundo no sofá e conversar. O que você quer? Que horas são as suas rotinas? Que horas são as suas? Vamos coordenar isso, coordenar aquilo, para rolar uma negociação. Da mesma forma, as equipes. Porque, às vezes, você tem pessoas que estão com horários completamente diferentes, considerando, por exemplo, no caso aqui do time do Ricardo, o pessoal não tem que bater ponto, né? O horário específico que tem que estar online. Então, cada um está se coordenando. E combinar, sabe? E outra, em função disso, vai gerar um certo caos. Mas aí você tem que gerar esse caos, como, por exemplo, das notificações, das mensagens, do envio de e-mails, do envio dessas coisas todas, que a minha política é também muito simples. Qualquer pessoa manda mensagem quando desejar. Qualquer hora pode mandar mensagem para mim. Eu respondo assim que eu posso. Manda a hora que você quiser, eu respondo quando puder. Ainda fica assim rimado. Porque aí quando chega para mim, já que eu tenho uma gerência específica de notificação, eu respondo assim que eu posso. Se eu estiver de boa e tal, logo vou responder. Mas eu tenho momentos em que eu paro, quando eu estou trabalhando mais focada, tem os momentos que eu paro para poder interagir. E agora as interações estão até maiores. Tem pessoas que estão tendo mais necessidade de interagir, de ter certeza de que as coisas estão acontecendo e tal. E é também a hora das pessoas se imporem, das pessoas negociarem. Se impor não é bater na mesa, você realmente dizer, olha, a minha situação é a seguinte, olha, eu tenho um filho pequeno que me demanda atenção. Eu vou entregar assim assado. Podemos renegociar o prazo, podemos fazer isso e aquilo. Assim como está sendo feito com diversos contratos, né? Com coisas que deixaram de funcionar, academia, escola está sendo negociado, curso de idiomas e tal. Também é hora de negociar isso. Porque isso vai diminuindo o estresse, sabe? Isso é primeira coisa que tem que ser pensado. Isso que você coloca é bem importante, de primeiro a gente alinhar as expectativas, né? Para que a gente tenha esse alinhamento e não cause frustrações. Uma coisa que a gente faz muito no nosso time aqui, Letícia, a depender do time, quando é um time que precisa trabalhar, né, numa entrega coletiva, né, a gente tem normalmente 2 pequenas reuniões diárias. No início do dia, para falar assim, pessoal, o dia de hoje a gente precisa fazer essa que a gente chama de sprint, né? Essa fila de atividades. E no final do dia, o que ficou pendente, que porventura teve algum tipo de dificuldade técnica e tal, o que ficou para o dia seguinte. Então, tem pontos de controle muito assertivos para que a gente possa exatamente sincronizar as pessoas que estão remotamente diferentes. O que eu vejo, e eu faço isso comigo, todo dia de manhã eu sento e falo, cara, qual é a minha agenda do dia? O que eu tenho de atividades do dia de hoje que precisam ser feitas de trabalho? Mas também, naquele momento, eu já estabeleço algumas agendas fora das atividades do trabalho. Eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso. Porque eu percebo que as pessoas estão fazendo teletrabalho e efetivamente achando que agora a vida se resumiu em trabalhar dentro de casa. E não é bem assim, né? Principalmente quem não tem um passarinho para alimentar, né? Não tem um filho para cuidar. Né? Tá certo que vai ter louça para lavar, casa para limpar, porque a faxineira não está indo. Mas isso espera. Olha, agora eu tô numa temporada que eu tô na casa da minha mãe e lá tem a rotina, né? Mas se eu estivesse, como antes eu tava morando sozinha, Ricardo, eu vou dizer de cadeira,
Quando eu tô empolgada trabalhando, eu esqueço de comer, eu esqueço de tomar água, eu tenho que pôr alarme para tomar água, eu tenho que pôr alarme para me mandar dormir, entendeu? Eu crio minha própria babá eletrônica, porque eu sei que é uma dificuldade para mim. Então, se é uma dificuldade, eu tenho que ter algum recurso. E eu sei que isso me prejudica, então eu tenho que ter algum recurso para funcionar. Então, por exemplo, eu quando estou trabalhando no meu ritmo normal, né, que eu não aceito começar a trabalhar 8 horas da manhã, a não sei que seja extremamente necessário, mas no dia a dia. E aí é bom um parênteses, tá? Gente, eu trabalho em casa há 8 anos. Então, assim, isolamento social, home office, para mim, tá tudo de boa, sabe? Eu não tenho nenhum tipo de dificuldade, não mudou quase nada pra mim, exceto que eu tô na casa da minha mãe, né, aqui em Brasília, porque eu me mudei pra cá pra passar uma temporada, depois ir pra outro lugar e agora eu vou esperar. Até pra dar um suporte lá e tal. Então, assim, eu tenho as minhas atividades combinadas em casa, do que eu ajudo a fazer, né? Hoje mesmo a gente combinou que a partir de hoje só eu saía de casa pra fazer compras. Porque a minha madrinha tem doenças crônicas, mamãe não é muito disciplinada, então eu falei assim, então agora sou eu que vou fazer isso. Então eu saí para fazer compras hoje e tal. Então, assim, se não for por isso, se não for porque eu sei que vai sair o almoço, Letícia, vem almoçar, rapaz. Mas é o que eu fazia em casa antes, né? Eu deixava marmitas saudáveis, quase não comprava porcaria, na geladeira, no congelador, porque aí, nossa, Letícia, você tá com fome, tá na hora de comer. Eu só colocava no micro-ondas e aí pronto, eu resolvi. Então eu criei mecanismos para amenizar isso, sabe? Legal. Mas eu sei. É legal você falar isso, porque você percebe a importância de compartimentalizar seu tempo em várias atividades, porque você tem essa coisa de começar a trabalhar e esquecer. Então você criou vários dispositivos para te alertar, inclusive, de tomar água. É isso mesmo. Imagina um alarme, Letícia vai dormir. Sabe, isso existe, porque assim, em algumas épocas que eu sei que eu tô mais produtiva, porque eu fico me monitorando, sabe, essa prática do automonitoramento é algo que faz parte minha, desde que eu escrevo diário, então desde sempre, então é uma prática que eu comecei a tentar coordenar para ajudar, e eu tô contando isso para inspirar as pessoas também a terem ideias desse jeito, né? Como eu estava contando aqui na nossa fala, a gente teve um cafezinho tão legal, por isso que a gente está aqui falando toda hora. Porque assim, eu não aceitava, para mim era uma dor verdadeira estar na frente do computador 8 horas da manhã trabalhando sem hora para acabar. Porque diziam que isso era alguma coisa coisa de empreendedor de sucesso. Falei, isso não vai funcionar para mim. Então tá, Letícia, passou a revolta de que não vai funcionar, então como é que vai funcionar para você? E aí eu fui atrás de entender qual é a hora que eu começo a trabalhar, eu tô bem, tá funcionando, sabe? Então tá, 10 horas da manhã. Então pessoas que vinham tentar marcar comigo antes disso, eu simplesmente dizia que não tinha horário, que de fato não tinha. Era porque eu tava dormindo ou tomando café da manhã assim, correria. Mas, de fato, pra minha agenda funcional não existia. Então isso é importante. A Daniela tá até comentando aqui, que faz almoço na noite anterior. Daniela, quando eu tava com paciência, porque nem sempre eu tenho essa paciência, de fazer as marmitas eu mesma, eu pegava e fazia de empreita, que aí fazia tipo 10, 15, beleza, tá tudo na geladeira. E aí eu fazia num fim de semana e ficava dias comendo aquelas marmitas. Então isso é uma ideia com certeza muito boa, né? Para ajudar a coordenar isso. E eu acho que isso que é importante, sabe? De você pensar essas ideias que tem um monte de gente. Gente, na hora que fomos começar aqui, eu não tava nem te achando. Porque tinham tantas lives acontecendo ao mesmo tempo, que eu até quero agradecer as pessoas que estão aqui assistindo ao vivo, as que estão assistindo depois, porque a concorrência é árdua, sabe? Então eu quero agradecer que essas pessoas estão aqui dispondo do seu tempo. E por favor, aproveitem, mandem, assim, me encham de perguntas, de qualquer coisa, comentários, soluções que você encontra pra gente compartilhar, porque esse é o momento de fazer isso. Como é que a gente constrói a vida agora de um jeito que funcione, né? A gente chamou de agenda que funciona, mas é uma vida que funciona, porque todas essas coisas estão ligadas. Legal você comentando isso, porque o tema era muito assim, agenda que funciona na quarentena e fora da quarentena. E um ponto importante é que essa agenda que funciona, eu queria trazer novamente para essa coisa das diversas áreas, diversos segmentos que a gente tem no nosso dia a dia,
na nossa rotina, no nosso cotidiano. Porque tem atividades que são semanais, mas tem atividades que são rotineiras, são diárias ou a cada 2 dias, né? E são as diversas áreas da nossa vida. Eu lembro de você comentando assim, caramba, mas tem um monte de livro para ler, né? Ou para revisitar, ou filmes. E fora a questão que você comentou agora antes, no papo que a gente estava tendo com a equipe, falou, galera, tem que fazer alongamento, tem que fazer algum tipo de atividade, porque daqui a pouco você interagindo com o computador, trabalhando, motivado e tal, daqui a pouco você não consegue levantar da cadeira e parece um velho de 70 anos tendo 25, 28 anos. Como é que é esse equilíbrio que você faz hoje? Fala um pouco pra gente. Olha, particularmente, Letícia, que tem 1 mês que eu tô de volta aqui em Brasília, né, a 2ª temporada, eu ainda não tomei vergonha na cara de me exercitar, eu admito, tá? Mas eu paro um pouco, tem hora pelo menos alongada quando eu vou sentindo um pouco, assim, as costas e tal. Só quando sente. Mas já é alguma coisa, quer dizer que o corpo está me lembrando, né? O bom é que na minha lista eu tenho tipo um checklist de equilíbrio que tá lá todo dia, que é para eu não esquecer que isso existe, porque do contrário, eu vou fazer funcionar. Então, sabe, eu tenho algumas desses processos, assim, uma outra vez a gente pode até conversar publicamente sobre isso, assim, desses processos de decisão de moldar, porque é o seguinte, você pegar uma coisa pronta, uma fórmula pronta de como gerir a vida e tentar implementar, pouca coisa vai funcionar de fato. Então, eu estou o tempo inteiro fazendo testes. Eu, por exemplo, em uma outra oportunidade, em 2016, eu fiquei 8 meses sendo workaholic, de propósito, e estava maravilhoso. Gente, eu estava amando trabalhar, eu estava amando ficar 12, 14 horas trabalhando, estava ganhando muita grana, inclusive, assim, eu estava achando lindo. Até que eu me dei conta de que tinha 3 semanas que eu não encontrava, porque eu me dei conta mesmo, fui fazer olhar no calendário. Tinha 3 semanas que eu não encontrava alguém conhecido. E aí foi, gente, parece que eu não devia fazer isso. Será que tá tudo bem comigo? E aí, passado um pouco mais de tempo, uma amiga psicóloga que eu amo de paixão, a Camila, virou pra mim e simplesmente disse: Letícia, você não tá sentindo mais nada, você não tem mais empatia, porque eu dei uma bela de uma patada nela e provavelmente não ia ser nem a primeira, a segunda, nem a terceira. E aí ela me alertou disso. E aí foi a hora que eu me dei conta do tamanho do estrago, que aparentemente eu estava super objetivada, feliz e tal, e eu estava fazendo muita coisa errada comigo, sabe? E olha que eu estava fazendo atividade, eu ia pro parque andar, mas tipo, gente conhecida mesmo, amigo e tal, família até, quase não via. Uma série de outras coisas que são até saudáveis, mas que no fim das contas, eu simplesmente me desconectei de mim mesmo. E aí veio o preço, né? Eu levei quase 1 ano e meio, inclusive com terapia, com processo de reconexão, sabe? Um monte de coisas, para eu voltar. Foi um estrago horroroso, sabe? Foi um estrago muito ruim. E por que eu tô contando isso? Porque a gente não sente. A gente não sente que está se estragando nesse sentido, que a gente está se desconectando. Então, quando você pergunta espontaneamente para alguém assim, Ricardo, o que você faz da vida? Eu trabalho, eu faço, eu tenho, quais os papéis você tem? Não, eu sou pai, eu sou CEO, eu sou coach, eu sou isso, essas coisas funcionais, mas a pessoa falar de si mesma, eu sou eu, sabe? Vai ser um dos últimos itens, sabe? Então, legal, assim, é legal você trazer isso, né? Porque uma coisa que eu acho interessante no seu perfil é que você se coloca a experimentar as várias possibilidades, né? Por isso até que eu falei, Letícia, vamos fazer essa live junto e tal, porque eu sei que não é da teoria, né? Não. Você experimentou muito e passou muito por essas questões. E você viu o que funciona e o que não funciona. E a partir disso, você modelou toda uma estrutura para apoiar pessoas a terem agendas eficientes. Porque a agenda eficiente não é uma que segue, como você bem colocou, uma cartilha, né? Precisa ver o que é o perfil da pessoa, o biorritmo dela, as atividades que fazem sentido para ela, e aí por diante. E é legal você se perceber desse lado, inclusive compartilhar com a gente das
experimento da sua vida Das minhas pessoal e falar, cara, aventuras. eu fiquei assim, 3 semanas meio em Marte, né? E eu voltei sem empatia nenhuma, né? Quer dizer, é muito real isso em você, né? Isso é Aí legal, eu não porque percebi, né? Me contaram depois de 8 meses que eu tava assim. E é uma coisa importante, assim, sabe, Ricardo? E eu gosto muito de ter esse tipo de oportunidade agora, de poder falar esse tipo de coisa para as pessoas, porque já são 8 anos testando o que é trabalhar home office. Eu já tive épocas altamente produtivas, dentro dos termos de que ser produtivo é fazer muitas coisas e acabar fazendo muito dinheiro também e tal, que esse negócio de ganhar dinheiro é loteria e herança. Então é fazer dinheiro e tal. Como eu já tive épocas de extrema procrastinação. Sabe aquela pessoa que acorda de pijama e fica enrolando o dia inteiro, se sentindo péssima, com louça por lavar, mas está maratonando aquela série que nem gosta tanto, mas tem 50 episódios? Então, eu já fiz isso também, eu já tive épocas assim também, que era uma época que eu precisava descansar e eu não queria assumir que eu precisava descansar. Então, eu ficava nessa relutância e eu não conseguia nem... Eu fazia o mínimo do mínimo do mínimo, sabe? Para dizer assim, continuo viva. Mas do contrário, eu tava, inclusive, depois eu comecei a pensar, será que eu tô entrando num processo depressivo e tal? Porque eu acho muito importante a gente contar para as pessoas que dentro desse processo é muito de ajuste o tempo todo. É pegar uma ideia e olhar assim, como isso pode funcionar para mim? Porque a gente tem duas reações a partir do momento que se mostra uma ideia, né? Especialmente quando diz respeito a hábitos, a como a gente se comporta e tal. Ou é uma relutância imediata, isso não serve para mim. Ou é então, nossa, eu tenho que fazer exatamente o jeito que foi dito. E nem é uma coisa, nem é outra coisa, sabe? Só que você tem um jeito de fazer isso para não se descartar imediatamente, não ficar só testando de forma enlouquecida. Que é dar um prazo, pelo menos aí a depender do tipo de questão de habilidade e até da necessidade. 3 meses, 3 semanas, um mês, que é o mínimo aí da questão daqueles processos de hábito e tal, para você avaliar melhor. Porque não adianta nada testar 3 dias, não serve para mim, sabe? Nem ficar insistindo 2 meses que o negócio não rende nada, dia nenhum, e nossa, eu tenho que conseguir fazer isso. E isso foi muito da minha experiência com concurseiros. legal. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Você, inclusive, é uma especialista muito forte em concurso público, tem um blog que você mantém, você orienta e apoia muitas pessoas nessa área. E essas pessoas, elas têm um foco muito definido, né? De Assim a estudo, gente espera, né? tem toda uma agenda, né? E da mesma forma que agora, na quarentena, a gente está sendo um pouco disso, a gente está tendo que ter um foco, uma agenda e todo esse ponto. E você coloca muito sobre esses experimentos. Mas nessa sua última fala ficou muito claro que você coloca o experimento, mas muitas vezes você coloca um prazo. Eu queria entender um pouco mais, porque eu percebo que esses experimentos é de uma forma deliberada e de uma forma que você começa a acompanhar também como uma autoobservação para você fazendo os ajustes e levar adiante o que deu certo, o que não deu, você descarta. Como é que é esse processo aí dessas experiências, desse prazo, dessa meta, dessa autoobservação? Até porque isso envolve não só autoobservação, como uma autogestão, que é uma das características importantes para uma agenda funcionar, né? Eu queria que você falasse um pouco mais nesse mecanismo. Nossa, que massa. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, porque eu acho que isso abriu-se. Você estava falando, eu estava com meus olhos aqui enlouquecidos, porque abriu uma série de leques aqui que eu poderia abordar, mas eu vou tentar ser o mais objetiva possível para trazer clareza para quem está acompanhando a gente, que deve ou estar achando um tédio, ou então está completamente alucinado. Gente, coraçõezinhos para saber se vocês estão vivos aí, por favor. Olha só. A partir do momento, eu vou acompanhar o raciocínio de um processo ilustrativo, vai ficar mais fácil de entender. A partir do momento que eu vejo alguma ideia que parece muito pertinente, que atende a alguns princípios, porque é o seguinte, por exemplo, o que é ter uma agenda que funciona na minha concepção? É você conseguir fazer o que é necessário ser feito, tendo a sensação de que o tempo está sendo usado de forma qualitativa.
sabe? E trazendo satisfação para você. Então, isso é um pilar, isso é um princípio. Então, como é que eu posso fazer? Aê, estão vivos! Como é que eu posso fazer isso? Podem ter várias metodologias, vários meios de se fazer isso. Mas quais são os pilares? Então, eu vou dar um exemplo do universo dos concurseiros. Fazer anotação. Então, assim, pelos princípios de aprendizagem, anotar o que se estuda, especialmente à mão, tem um efeito muito positivo para a fixação e para o aprendizado, para a memorização, né, e tal. Então, assim, eu costumo dizer para os meus coaches, se você está anotando em forma de resumo, de fichamento, de mapa mental, no papel higiênico, debaixo da mesa, não vai fazer diferença. O importante é que você tenha esse processo de fixação e que você possa acessar esse material depois, porque você provavelmente vai precisar desse material depois para uma revisão. Se você fixou e se você pode usar o material depois, o formato não vai fazer diferença. Então é identificar quais são os pilares do processo. Quais são os pilares de você ter uma vida que funciona? É você conseguir ser saudável. Conseguir ser saudável é só comer folha? Não. É você comer pizza uma vez por semana e todos os outros dias você comer saudável. Mas você não precisa deixar de comer pizza, sabe? Então, assim, eu tenho o acompanhamento de uma nutricionista, da Dani, que ela sempre, pra mim, eu chamo de dieta cesta básica. Eu só como comida cesta básica. Ela me entupiu de comida no começo, não dava nem conta de comer a quantidade e volume de comida que ela me passava. Era tudo arroz, feijão, assim, comida normal, né, e tal. Comida que você vai em qualquer PF, você consegue comer. Então, é muito simples. Não tinha nada demais, não tinha iogurte da China com o chia do Himalaia, nada disso. E trouxe um efeito, um resultado maravilhoso. Maravilhoso, com o básico, sabe? Então, assim, quando a gente não dá conta de entender qual que é o básico, quais são esses pilares, que no caso da dieta é comer certo nas quantidades certas, então a qualidade de comida e as quantidades é a coisa principal, e aí a hora do que comer e tal. Que bom, né? Alguém decidiu o que eu precisava comer de fato. Então, pra mim, é a coisa mais maravilhosa do mundo, não precisa nem pensar nisso. Decisão terceirizada. E aí você traz isso é um padrão para todos os processos. Qual é o pilar? Entendi. O pilar é eu conseguir chegar no meio do dia e ter feito as 3 principais tarefas. Então, beleza, se eu vou fazer isso 5 horas da manhã ou 11h30, se eu for capaz de fazer as 2 coisas, tá tudo bem. Legal você trazer isso sobre os pilares, até porque tem um neuropsicólogo, um amigo nosso, Demerval, também fez uma palestra aqui na empresa pra gente, e ele falava muito isso. Pessoal, o cérebro, ele gosta de prazer. Então, claro, a gente precisa atrelar essas nossas atividades e vinculá-las às situações de prazer. Sim. Né? E como buscar esse prazer em uma situação que você, de repente, não gosta? É uma questão só de aprofundar e perceber e olhar mais de perto, falar assim, cara, eu não gosto dessa tarefa como um todo, mas tem essa parte aqui que eu gosto. Então, de repente, criar um mecanismo até para facilitar, ficar mais divertido. Ficar mais divertido. Isso é bem interessante, né? Não sei vocês, mas às vezes eu deixo a parte final do prato, o mais gostoso para o final, né? Porque tem que passar ali pelas... Eu como a primeira coisa logo. Não, eu como a primeira coisa, mais verdura. Na verdade, eu vou alternando. A coisa que eu gosto, mais a coisa que eu tenho que comer de qualquer jeito. Entendeu? Mas olha só, Ricardo, um exemplo prático. Eu acho totalmente contraproducente passar roupa. Mas algumas coisas são necessárias. Quer uma solução fácil? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar isso. Põe a mesa de passar roupa na frente da televisão. Pronto. Então, você vai passar roupa, né? Então, mas você tá vendo ali a televisão, você nem vai ver passar roupa direito, assim, vai aliviar isso. Então, e outra, alternar atividades. Então, de repente, você tem que... Você está pensando uma solução de alguma coisa do trabalho no seu esquema de home office. Você precisa de um timing, assim, tipo, não, peraí, deixa eu me afastar um pouco disso. Cara, vai fazer alguma coisa em casa, vai catar a roupa que está bagunçada, esparramada pela casa e colocar na máquina, ou estender a roupa, ou dobrar uma roupa. Eu adorava dobrar roupa vendo novela, por exemplo, porque dobrar roupa era um sacrifício para mim. Mas se for vendo novela ou seriado, alguma coisa assim, para mim tá tudo bem. Então, é parar de criar essa resistência, porque, olha, não falta resistência. Legal, sabe? Que você falou uma coisa aí. Você falou da alternância. E eu sei que você conhece e utiliza em alguns momentos a técnica Pomodoro.
Pô, compartilha pra gente aí, o que que é essa técnica? Muita gente conhece essa técnica, né? Não é molho de tomate, eu sei que já tá chegando a hora da janta, daqui a pouco até eu tô com fome. Mas o lance do Pomodoro, originalmente, é justamente você ter... guarda essa aí da Personal Dog aí, a minha amiga Claudinha. Guarda essa pergunta aí pra mim que eu respondo pra ela. Olha só, a técnica Pomodoro é você alternar momentos de autoconcentração com intervalos, tá? Originalmente, qual é esse prazo? 25 minutos, 5 minutos, 25, 5 minutos, 25, 5 minutos, 25, 10 minutos. Então, a cada 3 você tem um intervalo maior, tá? 3 ou 4, se eu não me engano. Acontece que eu sempre achei muito pouco 25 minutos. Aí, o que eu solucionei? Até existe um aplicativo que chama Focus, com o Focus To Do, que permite que você até organize isso no celular, no computador. Você faz o bloco de atividade e define qual é o prazo disso dos outros. Minha sugestão é de 1 hora com intervalo de 10. Porque 10 minutos dá tempo de catar a roupa e pôr na máquina, por exemplo. E 1 hora é o tempo de você se sintonizar e realizar a atividade em 50 minutos. E começar a pensar, primeiro, as tarefas não acabam. Sempre vai ter louça para você lavar, sempre vai ter coisa de trabalho para você fazer. Então, não sofra, é simplesmente isso. Não adianta você achar que você vai dormir, não vai ter nenhum copinho de água suja na pia. Isso é a vida real, né? Não adianta a gente se iludir. E uma outra coisa importante é você entender que a gente simplesmente merece ter intervalo, merece quebrar esse padrão. E depois de 50 minutos, o cérebro do ser humano, ele vai para a caixinha do nada. Sabe, o Ricardo sabe, homens sabem melhor que a caixinha do nada que mulheres, né? Mas então assim, a caixinha do nada. Aí fica vagando, sabe? E ele não vai conectar direito. Então você precisa ir fazer outra coisa, usar outra parte do seu cérebro. Eu, inclusive, recomendo para os meus coaches que você pode fazer 2 momentos de 1 hora com esses 10 minutos, né? Então 2 horas, depois você tem que mudar para uma matéria completamente diferente. Porque você precisa usar partes diferentes da sua cabeça, senão você vai fritar os miolos. Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta aqui. Do personal? É da Claudinha. Pronto, Claudinha. É necessário ter uma rotina seguindo horários? Ou posso ter uma relação de coisas a fazer, porém no meu tempo? Pois temos imprevistos durante o dia. Claudinha, você tem muitas informações que você quer nessa sua pergunta. Primeiro, eu vou começar de trás para frente, só porque você sabe que eu sou uma pessoa que não gosta de necessariamente uma ordem pré-estabelecida, só para ser rebelde. Olha só, com relação a imprevistos, tá? Nunca, jamais, em hipótese alguma na sua vida, e é grave desse jeito, ocupe mais do que 70% do seu tempo útil. Por quê? Porque 30% é justamente para acontecer os imprevistos. Algumas pessoas, inclusive, sugerem até 50%. Eu gosto da ideia de 50%. Ocupa 50% com coisas que você tem que definir que só te cabem. E deixa 50% solto. Ou seja, sei lá, 50% são compromissos, são os blocos de atividades mais importantes e tal. E os outros 50% você tem tarefas que podem ser feitas, mas se alguém te demandar ou tiver algum imprevisto, você consegue fazer isso sem acabar o dia atropelado. Primeira coisa. A outra coisa que você perguntou monto a agenda com horários ou faço uma ordem, faço uma lista e sigo uma ordem, né? Tanto faz. Mas aí eu vou dar ajudar a escolher. Se existem a diferença entre compromisso e tarefas, tá? Compromisso tem hora certa de acontecer, tarefas são atividades que você precisa fazer. Se você acorda, eu sei que, no caso da Claudinha, eu sei que ela acorda às 5 horas da manhã, que nem eu tô falando aqui agora ela já tá com a pilha baixa, né? E eu tô aqui, favor me dê uma rave, né? E ela já tá assim, pelo amor de Deus, desliga tudo para o mundo que eu preciso dormir. Então, tá quase, ainda tá um pouquinho cedo, mas já ela vai estar desse jeito. E aí, então, o que acontece? O mais interessante é colocar atividades que demandam mais energia no horário que você tem mais energia e colocar atividades que demandem menos energia quando você tem menos energia. Então, é diretamente proporcional. Lembra dessas regras? Isso ajuda, tá?
tá? Quando se trata de tarefas. Gente, aí, minha amiga aqui também, quanto tempo que eu não vejo ela? Tá aparecendo as pessoas curiosas aqui, eu tô tão feliz. E aí, dentro dessa realidade, Ricardo e Claudinha, também todo mundo que tá vendo a gente, é importante você levar em consideração também a relevância, a priorização das tarefas. Porque algumas tarefas precisam ficar rápidas logo, terminadas logo. Outras precisam, elas podem demorar, às vezes é um pedaço só, né, de uma tarefa maior e tal. Então você também tem que coordenar isso. Levando em consideração esses pilares, lembre-se da história dos pilares, fica mais fácil de você fazer a escolha. Pode ser que tenham dias que você precise ter uma agenda mais coordenada com seus horários. Pode ser que você pode ter até períodos do dia que simplesmente você põe uma ordem, tá? Então, especialmente quando são, sabe aquelas atividades que tem que fazer sempre? Né? Então, às vezes tem gente que precisa toda segunda fazer XYZ, ou uma vez por semana tal tarefa, todo dia tais tarefas, checagens disso e tal. Então, dependendo do tipo de trabalho, do perfil de trabalho, você pode ir coordenando esse tipo de coisa. Eu gosto muito, como eu trabalho com coisas muito mais assim, produção de conteúdo e tal, eu gosto de ter bloquinhos de tempo. Então eu sei, por exemplo, que eu acordo, eu faço um apanhado geral e tal, mais ou menos assim umas 11 até a hora de almoçar, que é 12:30 por aí. Eu costumo produzir, aí eu fico mais off e vou criar alguma coisa. Aí depois das 8, agora até umas 10, 11 no máximo, senão ia mais, né? Tem alarme para mandar dormir. Aí eu vou criar outras coisas, porque eu sei que nesse meio do caminho, ainda mais depois do almoço, gente, eu preciso de um cochilo. E que bom que eu posso. Então, porque não adianta, aí eu faço coisas mais mecânicas. Então é observar isso, sabe? E principalmente, quais são os critérios para que tenha horário na agenda? Quais são os critérios para que seja uma tarefa que eu possa fazer numa ordem? Então, é criar os seus pilares. Aproveita essa inspiração para saber quais são os seus pilares. Aqui tem que atender. Muito bom. Inclusive, foi comentado aí pela Rossana também que ela passa roupa escutando música. E aquilo que você falou lá para trás, né? De associar alguma tarefa que, de repente, não é uma coisa que você gosta tanto, em paralelo com alguma coisa que você goste. Isso é bem importante. Um ponto que também você trouxe aí, Letícia, é bem legal, eu que já trabalhei bastante desenvolvendo pessoas de alta performance, é a famigerada lista, né? É muito importante a gente ter anotado o que a gente precisa fazer, porque rende muito mais. Quando você enxerga aquela lista e você aloca ela na sua agenda, parece que seu tempo multiplica, do que a gente ficar fazendo um, fazendo outro e ficar pensando, quer mais, quer mais. Não, organiza a lista. Olha, se eu vencer o dia em cima dessas atividades aqui, eu já estou tranquilo, não preciso entrar na culpa de ter terminado mais cedo. Aproveita esse terminar mais cedo e trabalha com coisas que você tenha muito prazer. Uma das coisas que eu sempre recomendava muito é de você ter por escrito as coisas que te dão mais prazer. Sobrou tempo, vai para aquela lista. Está cansado, vai para aquela lista. Porque é onde você se energiza, é onde você vai ter o seu melhor momento e é onde você fica mais forte para desempenhar as coisas que, eventualmente, você não está tão afim assim. É por aí mesmo? Aí, lista de objetivo, a Maria Ângela falando assim. Ricardo, eu sou a rainha das listas, meus amigos sabem bem. Eu amo uma lista. Quer fazer qualquer coisa comigo é lista. Tanto que muitas das anotações, quando eu estou estudando alguma coisa, é tudo em fichamento, assim, parece um monte de lista. O que eu penso? Várias coisas me vieram à cabeça. Primeiro, eu acho que esse é um momento excelente para se criar listas de sobrevivência. Então, assim, como é que eu vou sobreviver um dia que eu tô querendo matar a mosca que passa na minha frente, quanto mais minhas crianças, né? Pode acontecer, gente, super pode acontecer. Eu tô vendo mães enlouquecidas, professores enlouquecidos, mães enlouquecidas, pais e mães enlouquecidos por causa de professores também, sabe? Então, assim, e outra, uma coisa que eu acho muito importante. Duas coisas que eu acho muito importante com relação à lista. Primeiro, cuidado com lista, porque a gente se empolga, anota Deus e todo mundo na lista, sabe? Aquela coisa de o que eu vou dizer para minha avó,
vizinha da prima da avó numa lista de casamento, assim, então anota a vida em forma de lista. Lembra, são só 24 horas. Tudo bem que você queira fazer tudo aquilo lá, mas elenca, sabe? Escolhe, essas 3 coisas principais, isso aqui não tem jeito de negociar, ou por prazo, ou por categoria, ou por área de vida, para dar uma equilibrada que a gente estava comentando. Tô vendo que a gente vai ter que fazer mais lives, tá, Ricardo? Só o tanto de assunto que veio na cabeça. E uma outra coisa é o seguinte, recompensa. Porque olha só, a gente se esforça tanto. E aí chega no final do dia, vem aquela crença medonha que do tirar 10 e não ser mais que é obrigação. Tem nada de mais que obrigação não, meu querido. Eu quero meu sorvete, eu quero a minha pantufa, eu quero minha taça de vinho, porque eu mereço, sabe? Porque é justamente isso. Olha, tem que ter uma vantagem. Sabe? E tem que ter uma vantagem hoje. Esse negócio de que não, vamos nos esforçar, porque lá na frente a gente vai ter o trunfo. Tá, tudo bem que seja lá na frente, mas qual que é a minha partezinha de hoje? Por favor. Sabe? Então as pessoas, adultos, esquecem disso. Criança é papum. Tanto que às vezes fala assim, meu filho, pelo amor de Deus, me dá uma... Faz esse trem que eu te dou um pirulito. Rapidinho o trem fica pronto. A Claudinha tá falando aqui que na lista dela, ela ama, mas só entra coisa fit, viu? Você só tá falando gordice, isso aí. Fica com as suas coisas fit, porque eu tô com vontade desde cedo de comer um Burger King. É por isso que eu tô falando coisas não fit, tá? Mas eu tenho... eu tô louca pra comer um x-salada, vocês não têm noção. Mas hoje eu corri dobrado e me dei um bônus e comi um picolé hoje bem engordite, que eu tava morrendo de vontade. Eu e doces. Meu Deus, eu queria uma torta assim, ó, chocolate com bombons. Bom, deixa pra lá. Mas essa é a questão, porque nesses momentos de restrição, e aí é legal a gente falar por que tem tantas gordices na minha fala hoje, tem motivo. Quando a gente tem uma situação de mais restrição, nós queremos válvula de escape. Tá? Pessoas têm diversas, é uma coleção infindável de válvulas de escape. Então, quando a gente vive momentos de restrição, a gente tem uma criatividade monstra para válvulas de escape. Isso pode se transformar em uma série de coisas. A alimentação é muito comum, muita atividade física, ou ficar o dia inteiro no sofá. Eu vi esses dias uma imagem, o povo é muito criativo, né? Uma maca assim, toda cheia de buraquinho, como se fossem os buraquinhos de sofá, assim, as rodelinhas do sofá. A pessoa tava com a marca do sofá, acho que eu preciso levantar, né? E é muito fácil, a gente vai se anestesiando e também vai acabar tentando se recompensar demais em função, a depender de como é a vida social. Em função disso, bebe mais, quem fuma, fuma mais, né? Faz várias coisas mais. Se você está acontecendo com você, então muito provavelmente você está vivendo um resultado de uma restrição e existe... bom, se isso compensação. É uma compensação em função da restrição. Então, se a gente começa a observar que isso nos acontece, eu super percebo quando isso acontece comigo. Então, opa, vamos pôr limite. Porque senão a gente pode desinvestar, né? E além do... Não é que isso é um problema necessariamente, mas é importante voltar para os pilares. Então... Sabe o que eu gosto de fazer? Eu, inclusive, estou remontando o meu, que provavelmente só vai durar a época da quarentena do isolamento. Meu manual de instruções. Então, assim, quais são as minhas regras? Quais são minhas regras de trabalho? Quais são minhas regras de interatividade? Quais são minhas regras de autocuidado? O que dá para fazer, o que não dá, sabe? Por quê? Porque naquele dia que eu estiver enlouquecida e que eu não quero fazer nada, que eu tô super rebelde, revoltada, porque todo mundo tem dias assim, eu também tenho dias assim, que eu tô extremamente frustrada, eu vou lá pro meu manualzinho. Olha a lista de sobrevivência, cadê o sorvete? Entendeu? Porque deixa eu me compensar com o sorvete e começar de novo. Então, eu faço lista para essas coisas também, sabe? Porque a gente fica pensando só no formato de que produtividade é um negócio formatadinho, é um negócio, assim, completamente corporativo, de pá, nossa, olha só, roboticamente como eu sou maravilhoso, que entrega. Mas, no fim das contas, a gente é um bando de criança crescida, sabe? Que...
que adora um sorvete, que adora uma compensação, que adora se sentir afagado e que nesse momento a gente precisa lidar com uma série de coisas que estão completamente caóticas, mas que pode ser uma excelente oportunidade de reorganizar. Sabe, o universo vai se reorganizar? Pois é, a gente também pode fazer a mesma coisa. Eu adoro o caos. Eu adoro quando a coisa fica bagunçada, quando a água bate na bunda, porque é quando efetivamente as pessoas promovem mudança. E eu acho Verdade. que essa é a hora, sabe? É a hora. É isso aí, Letícia. Muito bom. Letícia, a gente precisa ir para o final. Eu queria que você fechasse esse ponto aí para a gente. Eu acho o que você trouxe é muito rico. Tiveram dicas maravilhosas. E efetivamente é isso, é aproveitar do limão, fazer uma deliciosa limonada. E está na hora, né? Não dá mais para adiar. Muita gente adiou um monte de coisa e agora está aí. Nosso planeta está aí na forma que está, e por conta de muitos adiamentos, e agora virou emergente. Então eu queria que você finalizasse aí para a gente poder ver se tem alguma pergunta. Eu acho que não tem nenhuma por enquanto, para a gente poder ir para o final. Vamos lá. O que eu quero dizer para vocês, que eu acho que é muito importante. Primeiro, se amem muito, 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 porque você é o seu papel principal, sabe? E eu não tô aqui falando, protagonismo de vida e tal, já andaram estragando esses termos, mas o lance é que você é a pessoa mais importante do seu mundo. Independente de qualquer pessoa que esteja... torta eu quero. Independente do que você esteja... Ela tem João Pessoa, que pena. Claudinha só tá te espetando, viu? Depois a gente conversa, Claudinha. E aí, é importante que a gente observe que, assim, cada um de nós somos a pessoa mais importante do mundo. Tanto que, nesse momento, vale aquela regra da máscara de oxigênio do avião. Coloca primeiro em você e depois coloca nos outros e tal. Então, vamos colocar nossas máscaras de pano, cirúrgicas, qualquer que seja, para poder não prejudicar o outro. Então, isso é um cuidado muito importante. E a partir do momento em que você cuida de você, você começa a perceber também as necessidades de cuidado dos outros em volta. E ao negociar e organizar essas necessidades, naturalmente vai ficar mais gostoso viver em sociedade, né? Na sua micro-sociedade, você com você mesmo, que eu tenho certeza que quem mora sozinho tem dia que olha pro espelho e manda para aquele lugar, porque não aguenta nem se ver. Ainda mais em isolamento, quem não está acostumado. Então, assim, é aos poucos que se faz isso. Não tem fórmula, como não tem para as políticas todas públicas, para soluções econômicas. Para a gente viver também não tem fórmula pronta. A gente vai poder treinar. O legal é que a gente tem essa oportunidade de aprender agora. Tem a oportunidade de treinar. Então, conversa com quem está ao seu redor e pergunta assim, o que você está precisando? Como você gostaria que fosse? Se pergunte isso também, sabe? Pergunta para o seu chefe, pergunta para quem você coordena, como é que você gostaria que fosse? Porque às vezes as pessoas não estão nem se tocando de que elas sabem que querem diferente, mas não sabem como. E eu acho que essa é uma oportunidade de fazer isso. E olha, o que você precisa agora? O que é essencial? Tanto... Sabe, aí vai listinha de novo. O que é o mínimo que você tem que fazer do trabalho? O que é o mínimo que você tem que fazer por você? O que é o mínimo que você tem que fazer para sua família? Sabe? Então, quais são esses mínimos? Qual é a sua cartilha feliz do momento, né? O básico do básico. Porque a partir disso, outras coisas vão surgindo. Eu acho que esse é o recado final. É isso. A gente até falou lá no começo, né? Alinhar a expectativa. Isso é muito importante. Principalmente nesse momento de teletrabalho, precisa negociar a expectativa. Porque antigamente as pessoas estavam todas juntas na empresa e tal, então muitas vezes ia por demanda. Não, faz isso, faz aquilo, agora não. As pessoas estão precisando ter uma autogestão. E para ter uma autogestão, precisa ter essa relação dessas atividades. É bem importante. Diga aí, Letícia. Eu preciso dizer uma coisa que eu disse mais cedo, que agora eu preciso colocar aqui também. Muito raramente nos foi ensinado como é que a gente gere o tempo. As regras já estavam feitas quando a gente chegou. Então, no trabalho, pela cultura da empresa, pelo contexto, as regras, ou elas são tácitas, estão ali já, mas elas já existem quando você chega. Raramente se participa do processo disso. Alguns casos sim e tal, mas realmente participa. Tem os horários de escola, por exemplo, é a hora de chegar, a hora de tirar o menino da escola, a hora de dar comida, a hora... Bagunçou tudo.
Então, assim, aquilo que a gente conhecia como gestão de tempo pré-formatada foi embora, olha que lindo! E agora as pessoas, isso sempre existiu, a necessidade de que as pessoas tivessem competência de autogestão de tempo, da própria vida, de organização, o que eu faço, em que ordem, como é que eu vou montar isso para funcionar, sempre existiu. Só que agora virou uma questão de sobrevivência. Eu amo isso. É isso mesmo. Sinceramente, eu amo isso. Já vai cair a live, nós temos 20 segundos, então eu queria finalizar, falar para a galera, gratidão por ter vindo. É isso mesmo, Claudinha, colocar em prática. Claudinha também comentou sobre o auto-amor, não tem como ter amor para qualquer pessoa se a gente não tiver primeiro com a gente mesmo. E mais do que isso, não é sair da caixa, né, galera? Porque rasgaram a caixa, é fazer diferente. Abraço.